Opa, boa noite! E aí, galera, boa noite, entrando aí pra gente começar uma live aí especial, hein? Uma live bacana. Vamos falar hoje sobre o efeito do emagrecimento sobre o metabolismo e como isso pode incorrer numa dificuldade na manutenção do treinamento. Então, vamos começando, sejam bem-vindos, boa noite, sejam muito bem-vindos. E aí, primeira coisa que a gente vai começar, eu tô vendo um monte de gente aí, ó, bacana, olha Isaías aí, beleza pura, boa noite. Bom, galera, uma coisa que é interessante a gente entender é que, de fato, nós hoje estamos chegando numa quantidade muito grande de pessoas com sobrepeso e obesidade. Então vamos entender. Primeira coisa, o que seria o sobrepeso em si? Se a gente pegar a altura e multiplicar pelo quadrado, dela, multiplicar o quadrado, e a gente dividir a altura por o peso por essa altura ao quadrado, a gente vai ter um volume de área corporal total, que a gente chama isso de IMC, ou Índice de Massa Corporal. Aí tu vai me dizer assim, certo, Arruda, e o que o IMC quer dizer? Ele quer dizer que existe um nível de proporcionalidade entre a sua altura e a quantidade de peso que você deveria ter. E aí hoje nós sabemos que uma pessoa que está com esse IMC ali até 25, ela é considerada um peso normal. De 25 até 29,9, ela é considerada um sobrepeso. Se ela tiver 30 até 34,9, ela é considerada obesidade nível 1. Se ela tiver de 35 a 39,9, é obesidade nível 2. Se ela tiver 40 ou mais, é uma obesidade nível 3. Então vamos entendendo o que é que está acontecendo. Se essa pessoa hoje ela atinge um nível de obesidade 1, ela vai ter uma média de possibilidade de redução de peso e atingir a normalidade do peso hoje em torno de um homem a cada 214 homens que tentam emagrecer conseguem emagrecer de forma bem sucedida. E uma mulher a cada 110 consegue emagrecer. Então a gente está falando aí alguma coisa em torno de 0,5% e aproximadamente 1% de mulheres tentam emagrecer. Se chega no patamar, atingindo então um patamar de IMC acima de 40, que aí já fica pesado o negócio, a gente só consegue um homem a cada 1.290 terem uma relação de peso de perda de peso bem sucedido. E uma a cada 677 mulheres, quer dizer, 0,08%. Dentro dessas dificuldades para emagrecer, o que é que aconteceu? As pessoas não estavam conseguindo emagrecer e não estão conseguindo emagrecer. Não à toa que atingiu-se uma marca de 1 bilhão, bi com B de bola, tá? 1 bilhão de obesos no mundo, dentre os mais de 8 bilhões de pessoas com obesidade no mundo. E aí surge essa dificuldade extrema na tentativa de emagrecer. E é daí que começam a ser utilizados inúmeros elementos farmacológicos no processo de emagrecimento, como, por exemplo, o uso de medicações. Hoje, nós temos aí algumas medicações extremamente famosas. E essas medicações extremamente famosas que nós temos, a que mais hoje se destaca, se chama Ozempic. E aí a pessoa pergunta, Arruda, e o que é esse Ozempic? Cara, o Ozempic, ele é uma molécula chamada de semaglutida, que ela tem um tempo de meia-vida, isso quer dizer, um tempo de duração na sua ação em torno de 4 a 5 dias, mais ou menos 5 dias. Então, o que acontece? A pessoa injeta de forma subcutânea, então abaixo da pele,
e ela vai tendo essa absorção e esse tempo de meia-vida de aproximadamente 5 dias, uma semana. Por isso que a administração do Ozempic se dá em média uma vez por semana. Qual é a grande função do Ozempic? Primeira coisa é diminuir a passagem do bolo alimentar, retardar o esvaziamento gástrico. Então, ele faz com que passe mais lento a comida pelo trato gastrointestinal, fazendo então com que passe mais tempo para ser digerido, absorvido, trazendo uma sensação muito grande de saciedade para as pessoas que fazem o uso dessa medicação. Então a pessoa vai lá e, altamente saciado. Aí diz, opa, tô entendendo. Já que eu tô saciado, eu não vou comer tanto. Então o que é que acontece? Essa pessoa começa a comer cada vez menos, porque ela vai aumentando a dosagem da medicação. Então, ela começa a aumentar a dosagem da medicação até chegar a 1 miligrama. Então, quando se chega a 1 miligrama, significa que ela está tomando uma dosagem bem elevada, para de sentir fome totalmente e começa cada vez mais a não ter vontade de comer e acaba não comendo. E aí, quem não come acaba entrando num déficit energético alto e acaba por emagrecer. Então a pessoa começa a emagrecer, começa a perder peso. Entram algumas situações. Hoje temos conhecimento do fato que para cada quilo que uma pessoa perde, essa pessoa tende a aumentar a fome em até 100 calorias a cada quilo perdido. E existe uma diminuição do metabolismo de repouso na ordem de 15 calorias para cada quilo perdido. Aí vamos dizer, o cara foi lá, a mulher foi lá e começou a fazer os Ozempic e perdeu, 8 quilos. Então o que é que acontece? Essa pessoa vai começar a ter uma redução do metabolismo aí em torno de umas 70 a 80 calorias por dia, o que não representa muito. Só que ela começa a ter um aumento de fome na ordem de mais ou menos 600 calorias. Só que ela não percebe esse aumento da sensação de fome porque ela está medicada, essa pessoa. Então a pessoa está medicada, ela não vai sentir a fome pelo fato de sempre estar constantemente tomando a medicação. Só que aí vai entrar uma questão. A partir do momento que essa pessoa fizer a retirada da medicação, não é que vem efeito rebote, é porque ela vai voltar a ter fome, normal, só que ela ainda tem mais fome pela perda de peso que ela teve nos últimos meses com o uso da medicação e com a inibição da fome dela. Então ela volta com mais fome, o metabolismo dela mais lento pela perda de peso, e caso essa pessoa não tenha feito o exercício, caso essa pessoa não tenha se preocupado em tentar aumentar essa taxa metabólica de repouso dela com o uso do exercício, essa pessoa tende a ficar com metabolismo lento e com mais fome. Obviamente, a chance de reganho de peso é muito alta. E aí o que é que acontece? Hoje, temos alguns dados que mostram que uma pessoa, quando atinge uma perda de peso referente a 10% do peso corporal, isso quer dizer, uma pessoa que tenha, 90 quilos, quando ela baixa para 81, o índice de reganhar esse peso é em torno de 80% ou mais das pessoas que conseguiram perder esse peso. Então, assim, o problema hoje são 2 pontos fundamentais no emagrecimento. Ponto 1, conseguir perder o peso. Ponto 2, manter o peso perdido. Então, a pessoa tem a dificuldade em perder o peso e depois ela tem a dificuldade em sustentar o peso perdido. Então, a gente precisa começar a entender que essa dificuldade também vai se dar pela estratégia nutricional e de treinamento adotada. Outro ponto importante é, será que essa pessoa tem tido um acompanhamento? Olha interessante agora, se essa pessoa tem um acompanhamento
sobre a parte psicológica dela, porque pensa comigo, uma pessoa que entra num nível de fome maior, uma pessoa que tem uma necessidade de comida maior, baixa o metabolismo dela, muito provavelmente essa pessoa vai ter uma dificuldade em manter esse peso perdido, e é aí que a pessoa começa cada vez mais a ter dificuldade em manter o peso perdido, aumenta-se o reganho de peso, e aí vem um problema muito grande. A pessoa ganha o peso, mas o metabolismo dela continua ruim, tornando então uma nova tentativa de emagrecimento mais difícil do que a tentativa anterior. Então essa pessoa começa a cada vez mais ter dificuldade na manutenção desse peso perdido, que ela já volta a ganhar, e na nova tentativa de emagrecimento. Arruda, de onde é que você tira essas informações? Cara, essas informações nem são novas, são informações muito clássicas, né, produzidas aí desde a década de 90, início dos anos 2000, então estamos falando aí de informações muito precisas, muito interessantes, que já datam aí mais de 20 ou até 25 anos, só que as pessoas hoje ainda não entendem e acabam negligenciando e tentando sempre obter o processo de emagrecimento através das mesmas estratégias. Um déficit calórico alto, exercícios com cunho aeróbio muito alto, com a baixa quantidade de exercícios resistidos, e o treino aeróbio, em geral, de moderada a baixa intensidade. Arruda, não vale a pena um treino leve a moderado? Claro que vale. Só que ele tem o seu momento dentro da organização de treino, seja ela semanal, quinzenal, seja ela mensal, ela tem seu momento. Não é simplesmente a gente achar que vai colocar uma quantidade de treinos muito grandes de baixa a moderada intensidade e que isso vai conseguir surtir um bom efeito. Nós precisamos ter uma alternância organizada e sistemática no planejamento para a musculação, para o treino de força, para o treino resistido e para o treino cardiovascular. E nos treinos cardiovasculares, nós precisamos ter uma organização sistemática para os treinos de baixa e para os treinos de alta intensidade. E não simplesmente achar que é ficar dando uma caminhada, fazer sempre a mesma corrida, aquele trote contínuo, achando que isso vai ser o suficiente, quando na verdade não será. Porque não se trata somente sobre o gasto calórico da sessão de treino, mas sim sobre a capacidade daquele treino de produzir perturbações, respostas no metabolismo, para que depois do treino teu organismo esteja mais apto ao maior gasto calórico. E é aí que entra a musculação. É aí que entra os treinos intervalados de alta intensidade. Porque se a gente sempre focar em manter algo, digamos assim, muito leve, muito moderado, a perturbação, seja para o nosso corpo, para o nosso metabolismo, principalmente no que toca a ação adrenérgica, é muito baixo. Arruda, o que é uma ação adrenérgica no nosso organismo que pode auxiliar no gasto calórico após o treino e que pode auxiliar no gasto de gordura após o treino? Então, nós temos aí um aumento, principalmente na produção de elementos ligados ao aumento do nosso da nossa parte adrenérgica. Então, a gente aumenta a atividade e a gente aumenta a quantidade de hormônios que vão levar a principalmente um catabolismo de lipídios, né? Uma ação lipolítica aumentada devido à ação dos hormônios adrenérgicos. O principal dele vai ser a adrenalina, a noradrenalina. São hormônios que aumentam
principalmente as respostas do sistema nervoso simpático. Então, aumenta muito a frequência cardíaca, aumenta muito a pressão arterial, o débito cardíaco, a temperatura corporal. Então, todos esses elementos acabam sendo extremamente importantes para que a gente tenha uma capacidade de produção de trabalho muito alta. Isso quer dizer, meu corpo fica apto a trabalhar de forma mais intensa e normalmente por mais tempo. Então, é uma forma que meu corpo encontra para prolongar o treino, o trabalho em alta intensidade. E aí o que é que acontece? Pelo fato de aumentar muito essa atividade adrenérgica, a gente joga muita adrenalina na corrente sanguínea, e a adrenalina, ela é um hormônio extremamente lipolítica, quebradora de gordura. Então, assim que nós cessamos o treinamento, ainda nos encontramos com uma boa quantidade dessa adrenalina em concentração plasmática, isso quer dizer no sangue, fazendo com que a gente aumente essa quantidade no uso, né, de gordura como forma de energia. E o melhor, sempre que a gente treina, e que a gente treina musculação, e que a gente treina também treinos com maiores intensidades, o nosso músculo tende a produzir mais hormônios próprios dele, que nós chamamos de miocinas. Uma dessas miocinas muito importantes se chama irisina. A irisina, ela tem uma capacidade de aumentar o gasto energético na nossa mitocôndria, fazendo com que nossa mitocôndria consiga processar mais o uso de gordura, aumentar então mais a oxidação desses lipídios. Então, se eu sempre estou treinando e eu sempre mantenho meus níveis de irisina mais altos, se eu sempre estou treinando e treinando em alta intensidade e mantenho os níveis de atividade adrenérgica, a atividade das catecolaminas mais altas, no caso adrenalina, noradrenalina, significa que eu tenho mais gasto energético e mais gasto de energia vindo principalmente da gordura. E aí o que é que acontece? Sempre que temos trabalhos que comparam um treino em alta intensidade com um treino em baixa intensidade, por exemplo, vamos correr 1 milha, né? A mesma distância, só que em alta intensidade ou em baixa intensidade. Mesmo esse aqui tendo o dobro da intensidade e metade do tempo, esse aqui tem o dobro do tempo e metade da intensidade. Esse ele tem um gasto calórico por minuto maior e ele tem um gasto calórico pós-treino maior também, além de aumentar mais a oxidação de gordura após o treino pela modificação no perfil que nós temos da oxidação de lipídios em virtude da modificação do quociente respiratório. Então, a gente começa a entender a importância da inserção dos treinos de alta intensidade no contexto de emagrecimento e na sustentabilidade do peso perdido. Então, vai ser importante, vai ser interessante a gente conseguir saber dosar esses treinos. Arruda, e como é que eu sei o quanto eu vou colocar de treino de alta intensidade e de baixa intensidade nessa pessoa? Hoje eu trabalho com pelo menos 2/3 da semana ou da quinzena do meu aluno com treino de alta intensidade, seja na musculação ou seja no cardiovascular, e 1/3 desses treinos em baixa a moderada intensidade, seja para o treino cardiovascular ou seja para o treino resistido. Quem aí tá chegando, assistindo, tá gostando, quem tá aqui desde o começo, manda um alô aí, só para eu ter uma noção o que é que vocês estão achando, como é que tá a situação aí. Porque assim, pessoal, é interessante esses feedbacks. Eu acabo estando tão corrido que eu não tenho entrado tanto para fazer live, né? Mas é uma coisa que eu gosto muito de fazer essas lives. Mas é uma live que não é para ficar só de bobeira, falando bobagem, não. Live para a gente poder trazer um conteúdo bem interessante.
tá bom? Então, antes de continuar a fazer a live, para quem não conhece, ó, aqui são meus livros, tá? Ó, Hipertrofia Máxima e Musculação e Emagrecimento. Esse aqui tem 240 páginas, esse aqui tem 180 páginas. Então, esses são livros aqui fundamentais para quem trabalha com musculação, hipertrofia e musculação e emagrecimento. E detalhe que quem quiser esses livros, eu ainda estou oferecendo gratuitamente, além do frete grátis para chegar na sua casa, um curso online. Mas, antes de falar mais sobre livros, sobre curso, vamos continuar falando um pouco mais aí sobre esta questão na oxidação dessas gorduras. Então, ó, só para vocês entenderem, olha como é importante a gente perceber. No livro aqui, ó, essa é a figura que eu falo um pouco sobre algumas das miocinas e das adipocinas. Arruda, o que é uma adipocina? O que é uma miocina? Tô viajando, meu irmão. Cheguei aqui agora. Não sai. Fica para escutar então, pô. Uma miocina é um hormônio que nosso músculo esquelético é capaz de produzir. Então, toda hora que eu coloco tensão, toda hora que eu coloco um estresse metabólico, meu músculo ele aumenta a sua resposta na produção de proteínas. Essas proteínas também são algumas citocinas anti-inflamatórias, também são alguns fatores hormonais, também são alguns hormônios. Dentre esses hormônios que são produzidos, nós temos aí, por exemplo, o BDNF, que é um fator neurotrófico, conhecido como fator neurotrófico encefálico, muito importante. Por quê? Porque ele aumenta a neurogênese, porque ele melhora a cognição, porque ele melhora para os nossos níveis de ansiedade, de estresse. Então faz com que eu coma menos, por exemplo, importante para uma pessoa que tem quadro de obesidade e sobrepeso. Então, quando eu treino, eu melhoro meus níveis de produção de BDNF, por exemplo. Eu aumento meus níveis, já falei, na produção de irisina. Eu melhoro a produção de IL-6, interleucina 6, que é um hormônio extremamente anti-inflamatório. Então, cada vez mais a gente entende a importância do treinamento e principalmente do treinamento de musculação para as respostas hormonais, e não somente hormonais, aquelas que eu chamo de clássicas, que seriam aquelas respostas relacionadas ao aumento de testosterona, aumento de insulina, melhora de GH, são respostas clássicas de hormônios que são produzidos em níveis hipotalâmicos, lá no nosso hipotálamo, e em níveis hipofisários, dentro da nossa hipófise. Então, é interessante a gente entender que o músculo, quando devidamente estimulado, ele traz essas respostas importantes, fazendo com que melhore o processo de oxidação de gordura durante o exercício, após o exercício, aumente o gasto calórico durante o exercício e após o exercício. Então, a partir do momento que a gente começa a entender isso, a gente percebe o quão importante é o treino no contexto da melhora do perfil metabólico, da melhora do perfil fisiológico, que me leva, além do emagrecimento, a uma capacidade no aumento da sustentabilidade do peso perdido. Aí eu pergunto a vocês, essas informações são informações que você já conhece bem pra caramba? Ou é uma informação relativamente mais nova? Ou é uma informação que você tem um leve conhecimento? Ah, eu já ouvi falar sobre isso. Eu falo isso, pessoal, porque a gente precisa conhecer a fundo tudo isso quando a gente fala sobre emagrecimento, quando a gente trabalha no contexto do emagrecimento. Hoje eu falei um pouco mais aí sobre o Ozempic, sobre a semaglutida, mas a gente poderia ter falado sobre a Victoza, Saxenda, a gente estaria falando aí sobre a liraglutida. A gente poderia falar sobre a medicação que está chegando agora no mercado, que é o Mounjaro, que é a tirzepatida, é a união da semaglutida e do peptídeo insulinotrópico gástrico, né, que é o GIP. Então, temos aí inúmeras possibilidades de, digamos assim, de reflexão, de entendimento e de compreensão da aplicação de medicações
de treinamento, de dieta, no contexto de emagrecimento. Então eu creio que vocês aí hoje começam a perceber que não é simplesmente, veja, não é simplesmente, vou agora fazer uma dieta. E aí eu faço uma dieta e começo a emagrecer e tá tudo certo. Não. Qual o nível de restrição calórica que essa dieta tá sendo implicada? Porque entenda, se essa dieta ela possui uma implicação de restrição calórica extremamente elevada, a gente vai levar o nosso organismo a uma diminuição nesse gasto calórico por vias normais muito mais restrita. Nós vamos fazer com que nosso corpo gaste bem menos calorias em repouso em decorrência desse menor aporte de calorias, como um mecanismo até de defesa. E esse nome desse mecanismo de defesa se chama termogênese adaptativa. E o nosso corpo responde muito forte e muito rápido a esse mecanismo termoadaptativo. Bom, entrei para falar aqui uns 20 minutinhos com vocês. Vim aqui, dei meu recado. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, ó, quem quiser, me procura. Tô aqui, ó. Um grande abraço e até a próxima.